Globalização. Todas as fases. Primeira fase da globalização. Características. Conceito de globalização. Globalização é um processo de integração política, econômica e cultural mundial, marcado pelos avanços nos meios de transporte e comunicação. O processo de globalização, em seus moldes atuais, vem sendo duramente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais organizados. Sua origem remete ao período das grandes navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. Início e término da globalização. O início da globalização pode ser datado a partir de meados do século XV, atingindo até a primeira metade do século XIX. Primeira fase da globalização. A primeira etapa, resultado da procura de uma rota marítima para as Índias, assegurou o estabelecimento das primeiras feitorias comerciais europeias na Índia, China e Japão, e principalmente abriu aos conquistadores europeus as terras do Novo Mundo. Podemos dizer que o início da globalização desenvolveu-se nesse período, por ter sido nessa época o período das grandes navegações, em que novas rotas para as Índias em busca de especiarias foram definidas, além da descoberta de novos territórios, entre eles o Brasil. Fase da globalização. Características. A segunda fase da globalização relaciona-se com o processo de industrialização e seus efeitos sobre a produção do espaço geográfico mundial. Nesse mesmo contexto, emergiu a centralidade da figura da burguesia, que acentuou na liderança das produções sociais e econômicas. Aqui na imagem mostra uma das máquinas que eles usavam na segunda fase da globalização. Segunda fase, características. A segunda fase é muito simples. É apenas as inovações técnicas alocadas à indústria, aos transportes, uso de automóveis, aviões, telégrafos, telefones e rádios. Contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas para outros territórios. Imagem sobre a segunda fase. Segunda fase, do ano de 1851 a 1945. Revolução Industrial, fim da escravidão e grandes guerras. A imagem abaixo mostra um exemplo de desigualdade que havia na época. A imagem fala que a entrada é franca, porém estão mandando aquelas pessoas entrarem pela entrada de serviço, ou seja, um exemplo de desigualdade. Terceira fase da globalização. Característica. A terceira fase da globalização, Guerra Fria, nessa época, o mundo viu formação de dois grandes blocos de poder. De um lado, um liderado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista. De outro, um liderado pela União Soviética chamado de bloco socialista, embora não houvesse um sistema socialista de fato. Terceira fase. A terceira fase da globalização foi marcada pela Guerra Fria. Começo 1945 a 1991, término, onde duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, tinha bastante discórdia e ameaças, mas não houve guerra por uma ter medo da outra. Nessa fase, há um conflito entre a existência do sistema capitalista e o preconceito do socialismo, sendo essas diferenças responsáveis pelo confronto. Terceira fase, 1945 a 1989. Guerra Fria Estados Unidos, XURSS. Grande avanço tecnológico, arma, corrida espacial, satélites e etc. Quarta fase da globalização e suas características. Características. Quarta fase da globalização. Seu único ocorre a partir da queda do Muro de Berlim em novembro de 1989. O período chamado de Nova Ordem Mundial é marcado por mais avanço e consolidação do sistema capitalista. As consequências da vigência desse sistema também começam a ser percebidas com mais clareza. Imagem da quarta fase, queda do Muro de Berlim. Principais informações sobre a quarta fase. O que você vê como característica principal desse processo? Além da consolidação total do sistema de globalização por meio da mundialização integral do capitalismo, é o encurtamento das distâncias e a aceleração do tempo. Neste período, houve então a formação daquilo que se dominou por capitalismo industrial.
além de se formarem as bases para a instauração do capitalismo financeiro. Essas são as 4 fases da globalização. Atual fase da globalização. Atualmente estamos na 4ª fase, que consiste na nova ordem mundial, caracterizada pelo domínio no sistema capitalista. Fases da globalização. Primeira fase, século XV e século XVIII, grandes navegações e descobertas marítimas, revolução e industrial. Fases da globalização. A primeira fase da globalização no século XV ao século XIX, a segunda fase da globalização meados no século XIX e meados do século XX, a terceira fase da globalização, Guerra Fria, a 4ª fase da globalização de 1989 aos dias atuais. Efeitos da globalização. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Aspectos positivos. Acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente, mercados mais competitivos e inflação bem controlada, maior fluxo de capitais e investimento entre os países, maior desenvolvimento tecnológico. No aspecto social, a globalização permitiu o encontro entre diferentes culturas e desenvolvimento de setores, como o do turismo. Aspectos negativos. Maior propagação de crises financeiras e econômicas. Alguns setores da economia podem não se adequar à competição e elevar o desemprego no país. Em países em desenvolvimento, pode ser difícil o investimento em novas indústrias que já existem em países desenvolvidos, com custos reduzidos e com melhor tecnologia. Em países de pequena dimensão, a entrada de multinacionais pode afetar produtores menores, criando monopólios na economia. Exploração de matéria-prima e mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos nos mais pobres. Vantagens e desvantagens da globalização. Para as diferentes economias do mundo, a globalização tem como característica positiva a integração das tecnologias e dos produtos oferecidos. Esse processo pode ser percebido atualmente com a presença dos smartphones em todo o mundo. Além dos produtos oferecidos, a globalização é apontada como um fator de enriquecimento para economias emergentes. Apesar disso, com a integração da economia mundial, muitos países acabam também por compartilhar as crises econômicas. O caso mais recente foi o de 2008, quando uma crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos atinge diversos países, que sentiram os efeitos por muitos anos.